Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Wellington Cassinelli, eu sou professor da disciplina de Química e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a aula de Introdução ao Cálculo Estequiométrico. Então vocês estão me vendo agora, só que para a continuação da aula eu vou tirar o meu rosto de cena e ficarão só os slides, tudo bem? Então, como eu tinha dito, a aula de hoje é sobre Introdução ao Cálculo Estequiométrico. A primeira questão é: o que significa o cálculo estequiométrico? O cálculo estequiométrico nada mais é do que os cálculos matemáticos envolvidos nas reações químicas. E nas reações químicas vamos trabalhar a questão da razão e proporção entre reagentes e produtos numa reação química. Qual a importância de estudar o cálculo estequiométrico? Como eu tinha dito anteriormente, para correlacionar a quantidade de reagentes e produtos em uma determinada reação química. Se esta reação química apresenta mais do que um reagente ou mais do que um produto, também correlaciona-se reagentes com reagentes e produtos com produtos. E este conceito ele pode ser aplicado em vários ramos. Por exemplo, no cotidiano, para o preparo de um simples bolo usando uma receita. Na indústria, esse conceito é muito importante para a preparação de fármacos, produtos de limpeza, vitaminas e suplementos alimentares, produtos químicos e etc. Então, no que se baseia o cálculo estequiométrico? O cálculo estequiométrico se baseia em dois fundamentos. Primeiro, o princípio de Lavoisier, que é o princípio da conservação da massa. Lavoisier dizia que nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Um exemplo, por exemplo, nesta equação química aqui embaixo, os átomos e moléculas que estão nos reagentes devem ser os mesmos que está aqui no produto. O segundo fundamento é a lei de Proust, que ele diz que a lei de Proust é a lei das proporções definidas. Proust diz que a proporção em massa dos reagentes e produtos em uma reação é fixa, constante e invariável. O que significa isso? Que a massa tanto dos reagentes quanto a massa de reagentes e produto, ela sempre será fixa, constante e invariável. Lembrando que para uma determinada reação química é possível trabalhar as proporções sempre no conceito em termos de massa, número de átomos e moléculas, número de mols, ou, para reações envolvendo os gases, o volume dos gases na CNTP, condição normal de temperatura e pressão. Então, aqui um exemplo, uma equação química entre o átomo de carbono, que está reagindo com a molécula de oxigênio para produzir a molécula de CO2. Então, aqui, nesse quadro em verde, eu vou dizer a modalidade. O que significa isso? Que a primeira modalidade, no caso, esta equação química, ela pode ser trabalhada em termos do número de mols. Ou seja, 1 mol de carbono, que é o índice estequiométrico aqui, que está subentendido, reage com 1 mol de moléculas de oxigênio para formar 1 mol de moléculas de CO2. A segunda modalidade seria o seguinte: trabalharmos com o número de átomos e moléculas. Lembrando que Avogadro diz que 1 mol representa 6 vezes 10 a 23 unidades. Mol é um conceito muito simples. Esse conceito eu gosto de dizer para os alunos que é o conceito de porção. Se uma dúzia tem 12 unidades, uma centena tem 100 unidades, 1 mol representa 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, neste caso, 1 mol representa 6 vezes 10 a 23 unidades. Ou seja, 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono irá reagir com 6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio para formar 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. E, por fim, o último conceito seria a modalidade em termos da massa. Então, para isso, é necessário utilizar os valores de massa molar lá da tabela periódica.
Neste caso, 1 mol de carbono representa 12 gramas. 1 mol de átomos de oxigênio apresenta 16 gramas. Neste caso aqui, ó, como só tem um carbono, 1 mol de carbono tem a massa de 12 gramas. 1 mol de moléculas de oxigênio, se cada átomo tem 16 gramas, a molécula de oxigênio que tem 2 átomos terá 32 gramas. Pela lei de Proust e o princípio de Lavoisier, a soma da massa dos reagentes, ou seja, 12 com mais 32, a soma da massa dos reagentes tem que dar 44. Se calcularmos a massa molar desta molécula de CO2 utilizando os valores da tabela, chegaremos a 44 gramas. Então aqui estão algumas dicas para realizar os cálculos estequiométricos. Lembrando que cálculo estequiométrico está sempre presente em questões de vestibulares e questão do Enem. Então é muito importante se apropriar desse conceito. Então, primeira dica, interpretar e compreender o enunciado do exercício a ser resolvido. Esta é a principal dica. Por quê? Porque às vezes muitos alunos têm dificuldade em interpretar e compreender o que o enunciado está pedindo. Uma segunda dica, sempre verificar se as moléculas e os átomos e a equação química, ambos estão escritos corretamente. Terceiro e fundamental, sempre checar se a equação química está balanceada, porque em muitos exercícios a equação não está balanceada. Nesse caso, é necessário balancear a equação. E por fim, estabelecer a razão e proporção entre reagentes e produtos, ou como eu tinha dito anteriormente, entre moléculas de reagente ou entre moléculas de produto, quando há mais do que um reagente e um produto. E esta razão e proporção ela pode ser realizada por meio de uma regra de 3, que na minha opinião é a maneira mais fácil, ainda mais para os alunos que estão tendo esse primeiro contato com o cálculo estequiométrico, ou também pode ser feito por meio de o cálculo por análise dimensional. Este análise dimensional é mais utilizado para os alunos do ensino superior. Então aqui está um exercício, um exemplo de um exercício. Então o exercício diz qual a massa de CO2 formada a partir da reação entre 60 gramas de carbono e quantidade suficiente de oxigênio. Então a primeira coisa é fazer o seguinte, compreender o exercício. Então ele quer saber a massa do produto, no caso CO2 formado, a massa formada, a partir da quantidade de 60 gramas de carbono. As moléculas e a equação estão escritos corretamente e, neste caso, esta equação já está balanceada. Então, neste caso, o que seria o primordial para realizar esse cálculo? Saber a receita, e neste caso, em termos da massa. O que seria essa receita? Saber que lá da tabela periódica, 12 gramas de carbono reagem com 32 gramas de oxigênio e formam 44 gramas de CO2. Ou seja, essa é a receita para essa equação, assim como a receita de um bolo. Ou seja, sempre a proporção, neste caso, em termos de massa, será 12 gramas de carbono reage com 32 gramas de oxigênio e para formar 44 gramas de CO2. Então, neste caso, nesse retângulo, como que vamos realizar essa reação? Ou seja, não estamos interessados na quantidade de oxigênio envolvido na reação. Por isso que o enunciado diz quantidade suficiente de oxigênio. Então, nesse caso, como se resolve esse exercício? Se 12 gramas de carbono formam 44 gramas de CO2, 12 gramas de carbono formam 44 gramas de CO2, 60 gramas de carbono, que é lá do enunciado, vão formar quantas gramas? X, ou seja, X é uma incógnita. Fazendo a multiplicação cruzado, nesse caso, como ficaria o exercício? 12 gramas de carbono vezes X
é igual a 60 gramas de carbono vezes 44 gramas de CO2. Isolando o X, ou seja, o 12 gramas que está multiplicando x passa dividindo. Então, nesse caso, a equação chega desta forma. Uma coisa que eu gosto muito de falar com os alunos é, primeiro, trabalhar com as unidades. Então, repare que grama de carbono está multiplicando com grama de CO2 e dividindo por grama de carbono. Ou seja, grama de carbono pode cortar com grama de carbono e o que sobra ao final como unidade é gramas de CO2. Realizando esta conta, chegamos que a partir de 60 gramas de carbono é possível obter 220 gramas de CO2. Agora mais um exercício. Exercício 2. Para a reação, hidrogênio reage com a molécula de oxigênio para formar a molécula de água. Qual a massa, o número de mols e o número de moléculas formadas a partir de 8 gramas de hidrogênio e excesso de oxigênio? Então, neste caso, qual seria a interpretação? Que ao invés de uma questão, há 3 questões no mesmo exercício. Ou seja, a partir de 8 gramas de hidrogênio, o que o exercício pede? A massa, o número de mols e o número de moléculas de água formada. Neste caso, então, vamos iniciar a resolução em termos da massa. Todavia, neste caso, as moléculas e a equação estão escritos corretamente. O ponto em questão é: a equação está balanceada? Vamos conferir. Antes da seta, ou seja, nos reagentes, há 2 átomos de hidrogênio. Depois da seta, 2 átomos de hidrogênio. Então, o hidrogênio está balanceado. Porém, antes da seta, há 2 átomos de oxigênio e depois da seta, há apenas 1. Como se realiza o balanceamento? Inserindo um 2 aqui na frente. Ou seja, esse 2 que está em azul está multiplicando todos esses átomos aqui no produto. Neste caso, 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio. Então, o oxigênio está balanceado nesse caso. Porém, o número de átomos de hidrogênio nos produtos será agora 2 vezes 2 são 4. E antes da seta só há 2 átomos de hidrogênio. Neste caso, tem que se colocar o 2 na frente e agora a equação está balanceada. Então, a receitinha vamos trabalhar em termos da massa. Utilizando os valores lá da tabela periódica, temos massas molares. Neste caso, deve-se calcular a massa molar de 2 vezes a massa 2 vezes H2, ou seja, ao total são 4 átomos de hidrogênio. Como cada átomo tem a massa de 1 grama, 4 átomos de hidrogênio, 4 gramas. A mesma coisa aqui, 1 vezes O2 seriam 32 gramas. Lei de Proust e princípio de Lavoisier, ou seja, a massa dos reagentes deve ser igual à massa do produto, ou seja, 4 mais 32, 36 gramas. Então, esta linha aqui será a receita em termos da massa. Agora é só fazer a relação. Qual a relação? Entre hidrogênio e água, porque existe um excesso de oxigênio, ou seja, o oxigênio não participa neste caso dos cálculos. Ou seja, se 4 gramas de hidrogênio formam 36 gramas de água, 8 gramas de hidrogênio vão formar X. Resolvendo X, X vai ser igual a 72 gramas de água. Ou seja, a partir de 8 gramas de hidrogênio, obtém-se 72 gramas de água. Então, agora devemos encontrar a resposta em termos do número de mols e moléculas de água formada. Então, lembre-se que esta relação é muito importante e serve para reagentes e produtos em todas as equações químicas. Ou seja, um mol de qualquer molécula sempre vai apresentar 6 vezes 10 a 23 moléculas. E essas 6 vezes 10 a 23 moléculas, por meio lá
da massa molar, é possível calcular a massa da molécula. Neste caso aqui, como estamos interessados em saber a massa e o número de moléculas formadas, é importante saber que essa relação que está no quadro verde, ela se aplica aqui para a molécula de água. Ou seja, 1 mol de molécula de água apresentam 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. E essas 6 vezes 10 a 23 moléculas de água apresenta a massa de 18 gramas. Então, neste caso, para calcular o número de mols de água formada, é só fazer a relação. Ou seja, 1 mol de água apresenta 18 gramas. 1 mol tem 18 gramas. 72 gramas de água que a gente calculou lá no slide anterior é X. Então, neste caso, a partir de 8 gramas de água, obtém-se 4 mols de hidrogênio. Agora, para o final, em termos do número de moléculas, faça a mesma relação. Lembra que aqui existe esta relação aqui que está em azul. Ou seja, 6 vezes 10 a 23, que corresponde a 1 mol, apresenta a massa de 18 gramas. Ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água apresenta a massa de 18 gramas. Então, 72 gramas de água vai apresentar quantas moléculas? X. Neste caso, X é igual a 24 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, resumindo esse exercício 2, a partir de 8 gramas de hidrogênio, obtém-se a mesma proporção, ou seja, são unidades diferentes, porém a mesma proporção. O que quer dizer isso? 72 gramas de água corresponde a 4 mols de água e também corresponde a 24 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, agora aqui, para terminar a aula, eu deixei 2 exercícios extras e vocês podem agora pausar o vídeo e realizar esses exercícios. Espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima.